Olá, queridos amigos, que a paz de Jesus esteja conosco. A nossa família agradece o convite da equipe da TV Mundial do Espiritismo que nos foi feito para realizar o culto do Evangelho no Lar. Pedimos a permissão da espiritualidade para darmos início ao nosso culto, então vamos iniciar com a nossa prece. Senhor Deus do Universo, agradecemos, Senhor, por este momento deste Evangelho no Lar. Pedimos ao Senhor Deus que nos intua, Senhor, e agradecendo a este lar por esta matéria, por este Evangelho para o crescimento da nossa alma, Pai amado. Pedimos que abençoe todos os familiares, nossos vizinhos, nossos governantes, a nossa casa espírita, Pai amado. Abençoe nossos irmãos para que possamos cada dia tornar pessoa melhor e aprendermos a amar uns aos outros. Graças te damos hoje e sempre, que assim seja, Pai. O Evangelho, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo se retirado entre si, deliberaram surpreendê-lo em suas palavras. Mudaram então os seus discípulos, com os herodianos, interrogaram: Mestre, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho para Deus por meio da verdade, sem discriminar pessoa alguma, pois que não considerais as aparências. Dizei-nos, então, qual é o vosso conselho sobre isto? É ilícito pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, argumentou: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de prata entregue para o imposto. Apresentaram-lhe a moeda e Jesus lhe indagou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Então Jesus lhes elucidou: Dai então a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Escutando-a explicar dessa maneira, admiraram-se de sua resposta e, deixando-o, retiraram-se. A questão posta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formou para recusar o imposto, cujo pagamento constituía-lhes, pois, irritante questão da atualidade. Sem isso, a pergunta feita a Jesus: é lícito pagar imposto a César ou não? Nenhum sentido teria. Essa indagação era uma cilada, pois, conforme fosse a resposta, esperavam excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus desistentes. Mas Jesus, conhecendo-lhes a malícia, contornou a dificuldade, concedendo-lhes uma lição de justiça e recomendando que seja dado a cada um o que lhe é devido. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida com maneira restrita e absoluta. Como todos os ensinos de Jesus, é um princípio geral resumido sob uma forma prática e usual, deduzida de uma circunstância particular. Este princípio é consequência daquele que preceitua fazer aos outros como desejamos que os outros nos façam. Condena todo o prejuízo material e moral que se possa causar a alguém. Toda violação dos seus interesses prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite aos seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade e a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos. Esta máxima, dai a César o que é de César, era tão atual quanto há 2000 anos atrás. Nós vivemos neste planeta e temos que compreender que o que é da matéria permanecerá na matéria. E Jesus deixa isso bem claro, quando ele fala aqui, quando ele pergunta, de quem é esta imagem que está nessa inscrição? César. Então aí ele responde: dai a César o que é de César. Mas ele, Jesus, em toda a sua sabedoria, com toda a sua benevolência, já sabendo de toda essa malícia dessa pergunta, ele
faz justiça, né? Porque se ele respondesse a favor dos judeus de não pagar, ele estaria fazendo uma citação para guerra, né? Entre eles, contra ele também. E aí também não permanece só nisso, nessa restrição diante só desse contexto, né? Ela está na máxima que nós devemos respeitar o próximo, né? O que nós não queremos para nós não devemos fazer para os outros, né? Jesus sabiamente fala sobre isso, né? Que ele fala que não deve ser entendida restrita absoluta só isso. Devemos respeitar tudo com o ambiente que nós vivemos, nossa família, a sociedade, as autoridades, todas as regras que dizem respeito à boa vivência e que devemos ser sempre justos. E não esquecer essa máxima de amar o próximo como a si mesmo, vamos estar partilhando desse aprendizado do Mestre Jesus de respeitar o próximo como nós gostaríamos que fôssemos respeitados. Essa é a verdadeira justiça, a justiça moral do nosso Mestre Jesus. Então, agora nós vamos ler uma mensagem de Emmanuel para complementar o nosso culto do Evangelho no Lar. É do livro Caminho, Verdade e Vida, de Franciscano Xavier. É a lição O Ouro Intransferível. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. É no Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Sempre vulgares as aquisições de custo fácil, nada difícil ao homem comum perseguir as possibilidades financeiras, aliciar interesses mesquinhos, inventar 1000 recursos para atingir os fins inferiores. Entretanto, os que adotam semelhante norma desconhecem o caráter sagrado do mais humilde patrimônio que lhe vai às mãos, abusando da posse para sentirem-se, depois, mais empobrecidos que nunca. A recomendação divina é suficientemente clara. Para que um homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo. Fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Somente essa riqueza espiritual, adquirida nas situações do trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo, de esforço incessante, conferirá ao espírito a posição de ascendência legítima, de bem-estar permanente, além das transformações impostas pelo sepulcro, e apenas levará a efeito tão elevada conquista após entregar-se totalmente ao Pai para a grandeza do divino serviço. O homem, mobilizado pelo homem, poderá, sem dúvida, receber volumosos salários. Convenhamos, porém, que esses bens se transformem sempre ou algum dia serão transferidos ao outrem pelo detentor provisório. No entanto, quando o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem, com esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima os caprichos da personalidade, os objetivos da obra de Deus, lutando, amando, sofrendo e entregando-se a Ele, adquire indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível. Muito obrigado, Senhor, por mais este momento, por mais este culto do Evangelho no Lar. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, Mestre amado e querido, muito obrigado, Senhor, por mais este culto do Evangelho no Lar, por mais este esclarecimento. Rogamos a espiritualidade superior e fluidifique, Senhor, esta água, para que nela contenha os remédios necessários para as nossas dores físicas e espirituais. Rogamos, Pai amado, pelo nosso planeta, pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados, por tantos corações aflitos, por tantos corações que necessitam da vossa luz e do vosso amor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Graças a Deus. Que assim seja.
com imensa alegria que agradecemos a equipe da TV Mundial de Espiritismo essa realização desse convite. Até o próximo estudo. Que Deus esteja sempre conosco. Graças a Deus. Que assim seja.